Boa noite! Boa noite, meus amigos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. 10 de abril de 2024 e estamos aqui batendo papo entre amigos. E hoje o nosso convidado é o nosso querido e amado Pastor Satírio. Pastor, boa noite, meu querido. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que nos ouvem. É uma alegria, é um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. E é uma honra poder estar batendo esse papo contigo. É isso aí. Hoje nós vamos, então, como todas as nossas lives, os nossos encontros, né? Bater um papo aqui e conhecer um pouquinho mais do pastor Satírio, né? Essa pessoa ímpar e que tem transformado vidas aqui na nossa cidade, aqui na Vila Oliveira, né? Tanto da igreja com os vários projetos sociais que o pastor é envolvido, né? Está à frente. Como se deu esse nome, Satírio? Eu tenho o nome do meu pai, apesar de ser o 10º filho. 10º filho? Nós somos uma família de 12 e sou gêmeo. Então, já tinha o Aparecido, o Jair, o Zaia, o Luiz Carlos, o Valdir, Jair, já tinha um monte. E aí, como veio gêmeos, aí uma tia deu a ideia de colocar em mim o nome do pai e na minha irmã o nome da mãe. E infelizmente a ideia agradou a todos, e aí por isso o nome, porque meu pai já tinha esse nome. Então, Satírio já vem do pai. Vem do pai. Meu pai também chamava, né? Ele já partiu, chamava Satírio. O nome é grego, de origem grega, Legal. mas meu sobrenome sou de origem alemã, né? É Stauber. Traduzido, quando chegou no Brasil, meu avô recebeu essa tradução, mas era Stauberg, o sobrenome, e mudou para Stauber. E do meu pai, por mais um erro de registro, ficou Storben. Então eu escrevo Storben. Então é por parte do pai, origem alemã, toda a família do meu pai. Mas a minha mãe já é pura raça brasileira, né? Uma mistura de mineiro com paulista. Como que é o nome da sua mãe? Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa. Aí a Maria Luísa e o Satírio se conheceram em Cornélio Procópio. Não, meu pai e a minha mãe eles se conheceram em Lemes, São Paulo. Meu pai ele nasceu em Pirassununga e eles se conheceram em Lemes. Minha mãe nasceu em Botucatu e meu pai em Pirassununga. São paulistas. E aí eles vieram para o Paraná e aqui fizeram a vida aqui no norte do Paraná, na cidade de Cornélio. Foi aonde nasceu o Satírio. O Satírio pequeno, o Satírio filho. Satírio filho, nascemos ali. Eu e minha irmã foram os primeiros a nascer no hospital, por ser gêmeos, porque então todos eram partos em casa, né? Parteira. Começava as contrações, chama parteira, né? Então, por já saber que eram dois, então fomos os primeiros a ir para um hospital, nascemos na Santa Casa de Cornélio Procópio. Lá em Cornélio. É importante registrar, minha irmã talvez esteja vendo, que ela é mais velha que eu, 15 minutos. Ah, é? É. Que legal. Que normalmente o gêmeo é um Por isso, coladinho do outro, por isso né? que eu disse que eu sou o 10º, né? Essa é legal. E aí o pastor ficou lá em Cornélio até quando? Eu morei em Cornélio até meus 25 anos, quando eu já tinha formado um ano antes em física e comecei a dar aula de física. E aí uma amiga de Cornélio tinha ido para Rondônia e entrou em contato comigo dizendo: "Ó, Rondônia está pagando o dobro do Paraná, o salário em Rondônia é ótimo. Aqui na cidade nunca teve um professor formado em física, geralmente quem dá aula de física é quem fez matemática ou química, né? Você vindo para cá vai ser o primeiro professor na cidade com formatura na área, e aí você já pega as 40 aulas, é bem tranquilo e tal." E eu sempre gostei de uma aventura, falei, partiu Rondônia. E aí fui embora para Rondônia quando eu estava com 24 anos, ia fazer 25. Ah, que legal. E se formou lá em Cornélio. Eu me formei em Cornélio, na Unip, na UEMP de Cornélio. Antes era FAFICOP, né? Era uma faculdade de Cornélio Procópio, depois ela se tornou estadual. Então hoje é a UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná.
Ah, que legal. E aí, então, o pastor foi lá para Rondônia. Qual Rondônia. cidade de Rondônia, pastor? Pimenta Bueno. Pimenta Eu Bueno. trabalhei, eu dei aula 2 anos aqui antes de ir para lá. Aí eu dei aula lá no ano de 87. Aí no final do ano de 87 eu passei no concurso do Banco do Brasil e entrei no banco. Aí eu parei de dar aula porque o gerente na época exigiu que parássemos, né? Porque nós entramos em 6 professores no banco ao mesmo tempo. E nós queríamos continuar dando aula, né? Eu me apaixonei por dar aula, eu achei fantástico essa área. E se fosse bem remunerado, eu acredito que eu nunca teria deixado de dar aula. Mas entre dar aula e entrar no banco, a diferença salarial era assim absurda. E ele exigiu que fizéssemos a opção. Hoje, um tempo depois, a gente descobriu que ele não tinha o direito de fazer isso, né? Nós éramos contratados para trabalhar 6 horas, e trabalhou 6 horas, que você faz da tua vida fora disso, não era da competência dele. Mas por ignorância e exigência dele, a gente acabou Isso, o cedendo. gerente do banco. O gerente do banco disse que nós não poderíamos continuar dando aula. Isso E lá em Pimenta lá em Bueno. Pimenta Bueno. E o pastor, ele saiu daqui solteiro. Eu saí daqui solteiro, eu conheci minha esposa lá. Ela também é paranaense, foram para Rondônia, só que eles tinham ido bem antes. Ela foi ainda criança para Rondônia. Eu conheci ela nessa cidade de Pimenta Bueno. A minha irmã, Maria das Dores de Oliveira, ela saiu de Florestópolis e foi à cidade de Comodoro. Comodoro. E na sequência ela foi para Vilhena. Vilhena. Comodoro é a última cidade ali, saindo já do norte do Mato Grosso. Já a última cidade, depois já é Vilhena. O clima de Vilhena é um clima incrível, é mais fresco que aqui. Rondônia, de modo geral, é muito quente. Mas Vilhena tem um clima mais gostoso do que a nossa região, em termos de ser mais friozinho. Um clima super ameno, maravilhoso. Ah, que legal. E o pastor, então, ficou no banco, trabalhou no banco quanto tempo? Eu trabalhei no banco 11 anos. Eu entrei no banco em Rondônia no ano de 88, em janeiro de 88 eu assumi. E fiquei em Rondônia até o início do ano 90, trabalhando no banco. Me casei em 89, conheci minha esposa lá, mas nos casamos em Cornélio. E fiquei no banco até no início do ano 90. Daí no ano 90 eu vim transferido para trabalhar no centro de processamentos em Londrina. Eu pedi transferência e consegui trabalhar no centro de processamentos, que existia esse centro de processamentos em Londrina para atender a região. Época da caixinha? É. Ia lá na caixinha. Que legal. Aí. E aí fez isso, conseguiu vir essa transferência. Quando se deu a essa titularidade pastor? Pastor, eu me converti, eu conheci Jesus, eu estava com 20 anos, vivendo uma vida bem infeliz, encucado com um monte de coisa, já começando a fazer faculdade. Eu sempre fui um aluno Caxias, sempre gostei de tirar boas notas, sempre persegui boas notas. Então, minha mãe tinha maior orgulho, né, de ir para a escola quando tinha que ir lá para ver a história, porque era só elogios. Eu sempre fui muito Caxias. O pessoal às vezes acha que um aluno que tira boas notas é porque é inteligente. Não, é porque é dedicado. Aplicado. É aplicado. Então, eu sempre fui muito aplicado. Mas quando eu estava fazendo faculdade, eu já estava pegando uma mão furada, né? Meus amigos já estavam começando a conhecer a maconha, conhecer a cocaína, a prostituição. E eu que cresci odiando meu pai por ser alcoólatra, já estava começando a beber. Inclusive, minha família toda tinha certeza que eu era um viciado. Eu nunca nem experimentei um baseado, cara. Já ajudei a preparar um baseado, mas eu nunca nem experimentei. Eu tinha medo, eu achava que se experimentar já ia viciar. Então, vem daí meu chamado para buscar essas pessoas. Porque eu convivi com os meus amigos, meus primos, eu perdi primo para o tráfico, eu perdi primo em tiroteio com polícia. Um primo meu morreu com 35 anos com cirrose, Nossa. sabe? No auge, no ponto último do vício do álcool. Então, eu conheci Jesus com 20 anos, eu estava nessa vida muito infeliz, e conhecer Jesus mudou completamente minha história. Foi a melhor decisão da minha vida. Depois eu conheci a mulher com quem eu disse, essa é a mulher com quem nós vamos morrer juntos. Isso é fantástico. Conhecer Jesus foi melhor.
Nasceu minha primeira filha, cara, quem é pai, é incrível quando você vai, é minha, é impressionante. Mas nada se compara a você conhecer Jesus e ter sua vida mudada por ele, né? Então, aí isso começou essa mudança, e aí investir no reino de Deus passou a ser minha prioridade. Todo mais gira em torno de fazer com que o reino de Deus seja implantado. E o reino de Deus implantado fala de você ajudar pessoas, né? Tem gente batendo no peito dizendo que serve a Deus. Mas o que ele faz com a vida dele? O que ele faz da vida diz se ele serve a Deus ou não. Quem serve pessoas serve a Deus. Eu vi o pastor uma vez, numa oportunidade ímpar até, logo quando eu conheci o senhor estava conversando com uma outra pessoa e o senhor disse o seguinte para essa outra pessoa: a oração, ela se divide, é uma palavra só, mas se divide em duas: orar, legal, e agir. Oração. Eu falei, ó, que legal, ó. São dois entendimentos, assim, bem diferenciados. Colocar em ação o relacionamento. Exato. Né? Então, aquele dia, assim, me chamou muita atenção, né, as vossas palavras, sabe? Durante esse processo de conhecimento, você foi por uma igreja determinada ou conheceu várias igrejas? Como que foi esse primeiro contato com o Evangelho? O meu primeiro contato da conversão foi eu e Deus, porque eu vinha com um trauma da igreja onde eu participei, onde eu cresci. Uma igreja extremamente exigente em relação a usos e costumes. Então, eu cresci com um trauma da religião, porque uma vez nós fomos disciplinados, excluídos da comunhão que falava, proibidos de participar da ceia, proibidos de participar de qualquer atividade, porque brincamos de bola queimada. 38 adolescentes, nós tínhamos uma chácara bem próximo de Cornélio, e a tia do meu pai tinha a fazenda do lado, e tinha um terreirão onde cuidava de café, né, muito grande. Então a gente ia direto lá brincar. E nós fomos brincar de bola queimada. Essa é uma das coisas, né, entre tantas coisas que eu vi assim, e eu não conseguia encontrar Deus naquelas exigências, sabe? Coisas bobas. Então, assim, cresci com trauma. Na verdade, eu sempre quis realmente ter um relacionamento com Deus, no sentido de conversão, que eu via as pessoas testemunhando, mas eu não conseguia ter essa experiência. E então cresci traumatizado. Então, quando eu tive a minha experiência com Deus, foi eu e Deus. Chegando numa madrugada, nós tínhamos acabado com 2 brincadeiras dançantes, esse grupinho da bagunça. A gente ia nas brincadeiras dançantes, na época chamava discoteca, né? Que acontecia nas escolas. A gente ia, alguém ficava no quadro de luz para apagar o quadro de luz. Quem estava perto de um desafeto no meio do escuro, enchia a lua do cara e saía no meio Fazendo arte. Fazendo arte. Tinha acabado com 2 brincadeiras. E eu cheguei muito infeliz. Falei, Deus, não é essa vida que eu quero para mim. Mas eu não consegui te conhecer, não consegui te experimentar. E ali o Espírito Santo colocou no meu coração para ler a Bíblia. Lembrei que eu tinha deixado a minha Bíblia numa gaveta lá, fazia 4 anos que eu nem pegava na Bíblia, né? Porque eu cresci dentro da igreja. Fui lá, peguei minha Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, eu abri em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Cara, quando eu li isso, era Jesus fazendo um convite para mim. Eu li de novo. Falei, Jesus, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. O caminho é esse, vem comigo. Eu li de novo. Neto, eu li acho que umas 10 vezes, cara. Era Jesus me fazendo um convite. Ali eu dobrei meu joelho e falei, Jesus, estou aceitando o seu convite agora. Eu te recebo agora como Senhor Salvador da minha vida, porque a minha vida não está legal. Eu quero mudar. E eu acordei me sentindo diferente. Eram as 3:30 isso. Dormi rápido. Quando eu acordei me sentindo diferente. E a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo, que eu não conhecia a voz do Espírito Santo, eu saí, eu ouvi uma voz: abandone seus amigos. Eu estava na sala, assim, saí do quarto, na sala, indo para a cozinha. De repente falei, epa, de quem é essa voz? Voltei para o quarto. Falei, não deve ser o cramunhão, o diabo, o fedido. O que ele quer mais é que eu fique nessa vida, desgraçada, até se matar ou morrer. Falei, não é a minha carne também, porque são meus amigos, são meus primos, a gente cresceu junto, né? Eu gosto dos caras, nós somos amigos.
Não é minha carne que está falando isso. Eu falei, Espírito Santo, deve ser o Senhor que está pedindo para eu abandonar, porque senão eu não vou conseguir trilhar um outro tipo de vida. Fiz essa leitura e falei, a partir de hoje, nenhum mais é meu amigo. Eu ainda olhei assim, falei, Deus, se não são meus amigos, nem para pescar, nem para jogar bola. Porque a gente faz tudo junto, joga bola, pesca, na prostituição, é tudo junto. Então, se não é para ser amigo, não é. E ali, cortei a amizade com todo mundo. Seguiu naquele momento. Um ano depois, Deus falou, busca eles agora. E aí eu estou até hoje fazendo isso, buscando quem está nas drogas, quem está no álcool, quem está na rua, quem está caído ou marginalizado. Em Londrina, então, já casado? Já casado, mas em Londrina eu ainda não tinha a consagração pastoral, né? Mas sempre trabalhando, envolvido com todo o meu tempo de folga, igreja e buscar pessoas. Em Londrina nós desenvolvemos um projeto para levar Jesus nas escolas através da música e através de testemunhos. Então a gente fez um projeto, nós íamos nas escolas com uma banda musical que fazia um tempo de música e aí alguém dava um testemunho ou também levava informação. Então, por exemplo, a chefe da Receita Federal na época foi dar uma palestra, nós levamos médico, que é geologista, da palestra, levamos assim, profissionais de destaque em áreas diferentes para ir dar uma palestra. E também ter a música e sempre tendo alguém, de repente, também testemunhando, né? O que Deus faz quando a gente busca Deus. Legal. Pastor, está nos acompanhando Roseli Carlas Machado, boa noite. A nossa querida Vanessa Machado, o Zé da Roça, o meu amigo Gilberto. Que Deus abençoe grandemente você, a sua vida, os seus projetos. Pega firme, sabe? Não deixa nada tirar a sua missão, a sua visão. Segue nesse caminho, Gilberto. A Cleonice Brito está nos acompanhando. Luciana Batista. Luciano, um abraço para você, para o nosso amigo Augusto, que se recupere rápido aí da dengue. Juliana Bondesan. Henri Gundi está nos acompanhando. O Jonas lá de São Martinho. A doutora Valéria Muniz. O nosso amigo Tiago França. Reginaldo Salles. Reginaldo Salles é o nosso querido Pinheirinho, o Pica-Fio, lá da nossa querida Vila Oliveira. Carlos Henrique está nos acompanhando. O Reginaldo Salles dizendo aqui, grande homem de Deus. Franciele França está nos acompanhando. Paulo Silva. O Flávio Fernandes da Silva. Sebastião Alves de Lima, grande neném, está nos acompanhando. O Reginaldo dizendo, ô Glória, que história, Deus é bom todo tempo. O Márcio Perim, grande advogado da cidade de Rolândia, grande jurista, um homem que tem se dedicado extremamente ao Tribunal do Júri e feito grandes trabalhos. Parabéns. Ana Maria Jorge, uma menina de uma história ímpar aqui na cidade de Rolândia, está nos acompanhando. E vamos aqui, estamos ouvindo, conhecendo um pouquinho essa grande figura, uma figura maravilhosa, que é o nosso pastor Satírio. E aí, então, o pastor, lá na cidade de Londrina, começou a dar os primeiros passos aí para o social. Na verdade, o social eu comecei em Cornélio ainda, né, como eu te falei, depois do meu primeiro ano, a gente já começou a desafiar essas pessoas a saírem das drogas, né, meus amigos, conhecidos. O que estava ali no grupo. O que estava próximo, né, aqueles que foram meus amigos e que um ano depois eu comecei a buscá-los. Mas na época eu encaminhava para comunidades terapêuticas, mandava para Londrina, para Arapongas, Apucarana, Bauru, os lugares que eu fui conhecendo, a gente foi encaminhando pessoas, né? Bauru tinha um lugar muito jóia para a gente encaminhar menores de 18. Então, eu encaminhei muita gente para Bauru, para Londrina, aqui nas casas que tem em Londrina, Maringá, Apucarana, Arapongas, na região, né? Os que eu conhecia, eu fui conhecendo, fomos encaminhando. Em Rondônia, eu tive a minha primeira experiência de ajudar, assim, todo o processo, um camarada sem internação. Ótimo. Eu conheci um rapaz que ele era dono de um escritório de contabilidade, eu já estava trabalhando no banco, já estava casado, recém-casado, e eu comecei a fazer um trabalho de acompanhamento com ele 2 vezes por semana. Ele era um caso bem grave, porque eram drogas injetáveis. E além da cocaína, drogas injetáveis. É um estágio mais avançado. E eu nunca tinha tido a experiência de fazer o processo todo de recuperação, né? E diante da minha dificuldade de ver sucesso com ele, eu fui conversar com um
um dentista em Ji-Paraná que tinha começado um projeto de recuperação lá. Aí eu fui lá conhecer e conversar com ele e contar, ó, estou acompanhando um cara assim, não tem casa de recuperação aqui na região, quero ajudar. E ele falou, cara, você está fazendo tudo errado, você está passando a mão na cabeça demais. Não é assim, ele me deu todas as dicas. Através das dicas deles, eu consegui convencer o rapaz que precisava de tratamento, encaminhei ele para Maringá. Ele se recuperou em Maringá e voltou recuperado e até hoje é recuperado, graças a Deus. Quanto tempo foi esse processo? Eu fiquei acompanhando ele uns 3 meses sem resultado nenhum. Aí a minha inquietação por não ver resultado foi que eu fui buscar uma comunidade terapêutica lá na região. Uhum. E aí, através dessa busca, descobri esse dentista que tinha aberto uma comunidade terapêutica. E aí, através da orientação dele, que eu mudei a minha forma de tratar o camarada, foi aonde ele se convenceu de que ele precisava de uma internação. Aí foram mais uns 2, 3 meses para ele se convencer. Aí ele veio, fez o tratamento em Maringá de 7 meses. Aí, quando ele voltou para Rondônia, eu já tinha mudado para Londrina. Ele passou na minha casa, ficou um final de semana comigo antes de ir embora, de voltar para casa em Rondônia. E está recuperado. E recuperado, graças a Deus. Que bom, né, pastor? Isso é uma vitória, né? O índice de recuperação é muito pequeno. Quem não consegue trabalhar com frustração, não consegue trabalhar nessa área. Porque a quantidade de gente que você investe e não dá resultado é enorme. É muito grande. Mas aqueles que dão resultado, a Bíblia diz que se você salvar uma alma, ganhou o mundo inteiro, no sentido de conseguir fazer com que alguém saia do caminho errado e tome uma posição com Deus. Então, o que nos alimenta são os resultados positivos que nós temos. Mas se olhar em percentual, separaria, porque fala, meu Deus, é muito trabalho em vão. É muito cansativo, é muito estressante, né? Desgastante mentalmente e fisicamente também, né? Sim. Um dos primeiros rapazes que me chama a atenção na recuperação, quando nós abrimos uma comunidade terapêutica em Londrina. Um rapaz tem essa casa até hoje. Ele contraiu o HIV e aí, na época, né? Imagina isso, em 90 se contraiu, a ideia era vai morrer em poucos meses, né? Não tinha o tratamento. E em 90, essa época, nos anos 90, tinha toda a história daqueles cantores famosos que pegou AIDS, vai morrer. E morreu e se definhava. Então ele se desesperou por causa de compartilhar drogas injetáveis, né? Ele se desesperou e procurou uma igreja. E nesse que ele procurou a igreja, ele recebeu uma cura instantânea. Ele fez o exame no outro dia e não tinha nada. Não tinha vírus nenhum no corpo dele. Ele ficou muito impactado. Milagre. E aí nasceu o desejo de montar um projeto e começar a tirar os amigos da rua. Então, ele fazia 15 dias que ele tinha montado a Morada de Deus. Esse projeto existe até hoje. Hoje ele é pastor também. Na época ele era um jovem, bem novo. E eu o conheci naquele momento. E aí comecei a ajudar em todo o processo. E nessa ajuda, meu cunhado, que já era polícia militar em Rondônia, ligou para mim e falou, eu estou com um amigo aqui que começou a beber com 23 anos, está com 26, está no último estágio do alcoolismo. Perdeu trabalho, perdeu família, está morando na rua. Falei, cara, manda ele para cá, vamos ajudar ele. Falei, mas será que ele chega? Eu falei, é difícil, né? Veio de Rondônia, que envolve 3 dias de viagem. Envolve 3 dias. Cansativo. Ele veio para se recuperar. Começou a beber todas no caminho. E só não ficou no caminho porque Deus levantou uma senhorinha, uma idosa, que adotou ele na estrada e disse, você vai até o seu destino e você vai se recuperar. E ela colou nele. Quando ele ficava em algum bairro, o motorista queria ir embora, falou assim, você não vai sair daqui enquanto eu não trazer ele de volta. Ela trazia ele de volta para o ônibus. E ela desceu aqui em uma cidade antes de Londrina, e aí quando ele ligou para mim, o combinado era quando chegar, né, ele estava com o meu telefone, me ligar a cobrar fixo, não existia celular na época. Ele ligou, estou aqui na rodoviária. Pela voz, eu falei, o cara tá bêbado. Fui lá, busquei, levei meu projeto. Ele se recuperou. Eu mudei para Cornélio antes dele terminar a recuperação dele aqui. E quando eu volto para Rondônia, 3 anos depois, ele vem lá, ficou sabendo que eu estava indo, ele veio lá. Olhou para mim. Você lembra de mim? Eu não lembrava dele. Falou, eu sou aquele cara assim. Hoje eu sou pastor, estou implantando igreja, restaurou a família. A mulher aceitou de volta, restaurou a família. Então, assim, ele faleceu agora no Covid. Esses casos é que nos sustenta. É o que dá gás pra gente. Força, né? Essa injeção de ânimo, né? Para continuar, né? É. E a história do pastor aqui em Rolândia?
Quando que se inicia? Em Rolândia, eu estava em Hortolândia, quando eu recebi um convite da denominação Cristianismo Decidido. Eu já tinha trabalhado na denominação e já tinha saído da denominação. Eu entrei em 2002 e saí em 2008. E aí, no final de 2012, eles me ligaram, me chamando de volta, dizendo, nós estamos precisando de alguém em Rolândia, é uma igreja lá, uma igreja já com quase 50 anos. Eu falei, não quero não. Eu vou fazer o quê numa igreja com 50 anos? Eu gosto de arrancar toco, arrancar mato, eu gosto de começar, pegar um negócio já organizado, já grande. Andando? Não é meu perfil. Ele falou, cara, vai lá conhecer. Eu falei, não, eu prefiro não. Ele falou, cara, vai conhecer, você não tem que ir, você não é obrigado a ir, vai lá, você conhecer, se você gostar, você vai. Eu falei, então tá bom. Aí ele fez uma agenda com a igreja, para eu vir conhecer a igreja, para a igreja me conhecer. E no primeiro dia que eu cheguei, já Deus falou comigo que era para vir, antes de eu conhecer todo mundo. E isso no final disso, em dezembro de 2012. Aí eu vim em janeiro uma vez, e aí já vim em fevereiro para estar assumindo a igreja. Em 2012. Lá na Vila Oliveira. Lá na Vila Oliveira. E está lá até hoje. E estamos lá até hoje. E está crescendo. E está crescendo, graças a Deus. Deus tem nos abençoado, a gente conseguiu começar a escola, né? Nós conseguimos também o Projeto Céu, conseguimos começar a construir o templo, né? Ainda não terminamos, mas graças a Deus já temos... Lá na escola está Cristiana? Cristina. Na verdade é Cristiana, né? A gente chama de Cris, mas é Cristiana o nome dela, a diretora. Ela que tem feito também um trabalho maravilhoso. Ela é a diretora, deu super certo, ela ama aquilo que ela faz, ela Guerreira, se dedica muito, é uma dedicação incrível. E a gente passa na frente agora e vê aquele prédio bonito, aquela coisa toda... Não tem noção do que nós passamos. Quando a gente começou... Eu sou muito atirado. Eu costumo dizer que eu sou um empreendedor. Antes de qualquer outra coisa, eu sou um empreendedor. Sempre fui. E aí eu falei num culto que eu tinha um sonho de ter uma escola. E aí uma irmã chegou em mim e falou, pastor, eu também tenho esse sonho, uma pedagoga. Eu falei, então vamos começar. Ela, mas como? Não, vamos começar. Como? Do começo. Começa começando, né? Ela, mas não, vamos começar. Beleza. Passou uma semana, passou duas. Ela falou assim, pastor, vamos começar a escola? Eu falei, vamos. Quando? Agora. Nós dois. Como assim? Não, vamos orar já sobre isso, vamos começar. E a gente começa planejando, o que a gente vai fazer? E aí oramos e conversamos e marcamos um outro dia para conversar, no outro dia sentamos com o tempo. Falei, vamos começar fazendo apoio com crianças que precisam de um lugar. Nós temos as salas aqui que ficam disponíveis a semana inteira, a gente só usa nos domingos à noite. O dia inteiro fica aqui vazio. Vamos começar usando essas salas. As irmãs da igreja que não tem com quem deixar as crianças, porque não tinha, a prefeitura não atendia todas as crianças nas creches, ainda era... não, já era escola, né? Já era educação infantil. E não atendia todo mundo. E aí começamos assim, avisamos na igreja quem precisava deixar o filho, que nós estávamos cuidando, conseguimos algumas mulheres voluntárias. Mas, cara, o voluntário vem hoje, amanhã ele não vem, e ele não sente obrigação nenhuma nem de te avisar, porque ele é voluntário. Mas as crianças vêm. Teve dia de eu ficar lá ajudando a cuidar de crianças, que não tinha alguém para cuidar das crianças. Então a gente começou assim. Aí a gente viu que não funcionava. Aí a gente começou a pedir o seguinte, os pais que podem ajudar, pelo menos com um valorzinho, para a gente dar esse valor para as voluntárias que estão lá. Quem sabe receber um pouquinho... O incentivo. Dar um pouquinho mais de dedicação. Também não deu certo. Tentamos, também não deu certo. Aí eu procurei o Johnny, falei, Johnny, o falecido Johnny, o prefeito, falei, Johnny, nós temos o espaço, nós temos os profissionais, eu quero começar a cuidar de crianças. A prefeitura tem convênio com 2 ou 3 entidades na cidade, mas tem um monte de pais aí precisando de lugar. Eu falei, Satiro, pode abrir escola, nós fazemos um convênio. O Johnny foi muito joia para mim, muito joia. Meu comandante. Ele falou assim, pode fazer escola que nós vamos fazer o convênio. Corremos, fizemos o CNPJ, organizamos tudo, começamos a escola, ele foi cassado. E ele foi cassado, e depois ninguém, depois dele, nos deu nenhum apoio nessa direção. Isso foi 2015, por aí, né? E aí ninguém deu apoio para nós nessa direção. Nós começamos em 2014, acho que foi início de 2015 isso. Aí eu falei com um, não dá, falamos com o outro, vamos fazer, e não sai nada. E até hoje eu não consegui convênio, na verdade, né?
Mas a gente entendeu aquilo, com aquele negócio, não tem convênio, vamos ter que fazer uma escola particular. Porque nós temos que receber para pagar professores, para pagar equipe, para pagar encargos sociais, que é um absurdo, né? Encargos sociais é absurdo. E aí nós fizemos isso, organizamos tudo certinho como escola. Aí eu pesquisei na cidade quantas escolas particulares cobravam. Daqui cobrava mais barato, nós colocamos 80% do valor só. Porque a intenção é tentar atender aquelas crianças que não dá para pagar uma escola que cobre mais. Que estão na área de vulnerabilidade social e familiar, né? Então, por exemplo, se a escola mais barata estava R$100, nós colocamos 80. Né? Porque é uma escola sem fins lucrativos. A renda existe para aplicar nela. Tanto é que a gente está montando uma estrutura em função disso, né? E muito bonito. E aí, assim, bom, antes de começar essa estrutura de escola, a crise já tinha chegado, porque essa irmã passou num concurso, e financeiramente era muito interessante assumir no concurso do que ficar como voluntária ali, esperando ver o que ia acontecer. E aí a Cris também já tinha a formação na pedagogia e também queria. Então daí a Cris já assumiu desde já tinha essa paixão. Antes disso tudo, né? E é a Cris que tem se dedicado desde aquele início e é uma dedicação fantástica, graças a Deus. Hoje nós temos perto de 250 crianças e nós já temos o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Aquele prédio foi construído para a gente poder funcionar o 1º ao 5º ano, que é uma exigência do MEC, né? Você precisa ter já as 5 salas para atender 1, 2, 3, 5 anos. Então nós estamos no 2º. Ano passado a gente atendeu o 1º ano. Esse ano nós estamos atendendo o 1º e 2º. O ano que vem a gente vai para o 3º, depois 4º e 5º. Assim sucessivamente. E depois nós vamos fazer o Fundamental 2, que é o ginásio, da 6ª série até o 9º ano. Que legal. Essa é uma história. Mas o pastor também iniciou um outro projeto aqui, que é o CEL, né? O Projeto CEL. O que é o Projeto CEL? Então, o Projeto CEL nasceu desse meu desejo de estar tirando pessoas da rua, né? Eu fiz isso desde quando eu me converti, quando eu estava com 21 anos, então lá se vão 39 anos que eu faço isso. Em Rolândia, em Londrina, nós ajudamos a abrir a morada de Deus, né, essa comunidade terapêutica. Quando eu voltei para Cornélio, quando minha esposa ficou grávida, que ia nascer minha primeira filha, eu falei, não, eu tenho que ter uma casa, né, estava pagando aluguel, eu consegui comprar o direito de uma casa em Cornélio e consegui me transferir para o banco em Cornélio. Então, daí eu voltei para a minha cidade, que é Cornélio, e lá nós abrimos uma comunidade terapêutica, Vida Nova. Abrimos lá, funciona até hoje. Abrimos em Cornélio. Quando eu mudei para Curitiba, lá em Curitiba nós ajudamos o CRENV, um projeto de comunidade terapêutica que existe lá. Eu fui em Curitiba para abrir o Seminário Teológico Rogate, abri em 2006. Esse seminário funcionou até o ano retrasado, e depois a denominação queria fechar, como era minha criança, eu que liderei ele desde o início, eu pedi para a denominação deixar comigo, e eles passaram para mim, e a gente transformou ele no Seminário Teológico Rafá. Então é um seminário nosso, local. A gente tem temos um polo aqui, hoje temos um polo em Luanda, e estamos já abrindo outros polos. Mas aí eu mudei de Curitiba para São Paulo, lá eu trabalhei na restauração de um seminário e ajudava uma comunidade terapêutica lá. De lá eu mudei para Hortolândia para começar uma igreja. Começamos uma igreja e começamos um projeto social lá também, uma comunidade terapêutica. E aí quando eu mudei para cá, aqui já tinha muitos projetos, né? Tem o Servinha, Missão Vida, a casa em São Martinho, tinha uma casa que recuperação na Fazenda Janeta. Veja, tem muitos projetos, vamos ajudar os que tem aqui, né? E ainda os que eu conheci, que tem mais meu perfil, porque eu trabalho tirando pessoas que não têm condição. Nunca ganhei dinheiro com isso, nunca tive um salário, nada disso, nunca. Sempre do meu trabalho ou depois como pastor, né? Mas não de projetos. E comunidade terapêutica para a família que tem dinheiro, você escolhe hoje para onde você vai mandar seu parente. Você escolhe, tem muita opção, muita opção. Desde casas que parecem mais um spa do que projetos mesmo, né? Agora, quem não tem dinheiro não tem opção. E aí nasceu meu desejo de suprir entrar nessa área, trabalhar com aqueles que não têm quem pode ajudar. Então nós abrimos essa comunidade em Hortolândia e eu fui debaixo dos pontilhões ali da Ianguera, da Bandeirantes, da Dom Pedro em Campinas, e tirando aquelas pessoas que estão nos mocós, que não tem ninguém por eles. Fizemos esse trabalho lá enquanto estivemos lá em
Então, quando eu cheguei aqui, já tinha todos esses. Pelo meu perfil, eu me identifiquei mais com a Missão Vida, que também faz esse trabalho de tirar pessoas da rua, e ajudamos a Missão Vida, ajudamos mais de perto, ajudávamos financeiramente como igreja, mensalmente. Mas o que acontece? Período de frio, você não tem para onde mandar, porque as casas estão cheias. Período que chove demais, todo mundo quer sair da rua. Mas daí você não tem para onde mandar, porque vagas sociais é raro. São poucas, São né? pouquíssimas. E aí nasceu o desejo da gente ter uma área para atender. E quando eu estava pensando em ter essa área para atender, fiquei sabendo que existia uma verba estadual para moradia de pessoas em situação de rua. Mano do céu, para ter acesso a essa verba foi um parto triplo. Que coisa de louco. E depois que você tem acesso à verba, você descobre que é complicado, porque como o Estado te dá um pouco, eles exigem que você dá 3 vezes mais. Porque, por exemplo, eu, enquanto voluntário, eu faço o que eu faço, com o recurso que tem. Exatamente. Dá para atender 2, atendemos 2. Dá para atender 10, você atende 10. Você faz um convênio para atender 10, o recurso não é suficiente para pagar 5, entendeu? E aí você se vê obrigado a se desdobrar. E então, aí tem a cobrança, né, tem a cobrança. Nós até cancelamos o convênio. Eu cancelei o convênio. Fiz o convênio, funcionou 2 anos. Na terceira renovação, mal renovei e falei, não, vamos cancelar. Cara, era promoção todo mês para cobrir isso, para cobrir aquilo, porque tem um convênio, né? Então nós cancelamos o convênio, fiquei sem convênio em 2021, 2022, perdão, em 2022, 2023. Este ano nós voltamos a fazer um convênio, porque me prometeram que era possível fazer o convênio de uma forma, eu conversei no setor, conversei no outro, conversei em 4 setores na prefeitura, podíamos fazer o convênio de uma forma. Depois que o dinheiro saiu, depois que o projeto estava tudo pronto, não dava para funcionar daquele jeito. Meu Deus. Eu já estava com pessoas trabalhando, contratadas já trabalhando. Só fiz o convênio por causa das pessoas. Já resgatando pessoas. Só por causa das pessoas que já estavam trabalhando. Porque é um parto, cara. Por cada uma pequena ajuda, você tem que... Você entendeu? Se você consegue 2 mil de uma verba estadual para o negócio, você tem que ter mais 6. Nossa. Para a gente que trabalha com voluntário, é complicado. Pastor, está nos acompanhando o Calu Barros. O Calu é meu amigo de infância e hoje é um vereador de destaque na cidade de Porecatu. Legal. E faz um trabalho também social lá muito bonito, viu? Que bacana. Um abraço, meu amigo Calu. Doutora Noeli Pôncio está nos acompanhando, está fazendo um ótimo trabalho, a doutora Noeli, na área da vara familiar. Parabéns. Elvira Rocha está nos acompanhando. O Carlos Henrique está dizendo o seguinte: boa noite, meu amigo. Deus abençoe muito nossa cidade de Rolândia. Ora por nós, pastor Satírio Storben Filho. Ó, que legal. Eliana Alves, nosso pastor é uma bênção. E o pastor, a Ana Maria Jorge, eu pastor, maravilhas. E por aí vai, pastor. Dessas pessoas que você citou na primeira parte, tem pessoas do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, uma de Rondônia. Ó, que legal. Que você citou aí. É que a gente espalhou, né, nos contatos. Muito legal. E isso daqui é uma forma assim bem simples, né, da gente estar conhecendo pessoas, né? A história maravilhosa que o senhor tem, né? Poucos contatos que tivemos, mas eu só tenho maravilhas para falar do pastor Satírio. Que bom. Né? Teve conosco lá no projeto Formando Cidadão no ano 2021, se não me falha a memória, né? Fez uma palestra maravilhosa. No momento de dor do projeto Formando Cidadão, levei a dificuldade para o pastor abriu as portas da igreja para nos receber lá também, né? Então, assim, a gente só tem que falar maravilhas do senhor. E para mim é uma grande satisfação, para mim, Cabo Neto, estar recebendo o senhor aqui para esse bate-papo. Imagina, obrigado, o prazer é meu. Sempre conhecendo, assim, as pessoas de bem, que querem o bem de outras pessoas, né? Isso é muito gostoso. Aqui em Rolândia, pastor, decepção, o senhor tem alguma? Falando de projetos. Eu acho que sempre temos, na verdade, faz parte da vida, né?
as conquistas, as derrotas, as amizades que a gente faz, as inimizades que faz por conta daquilo que você faz, é muito comum. Sim, tive várias decepções. Tive decepções com pessoas da política, tive decepções com pessoas que você conhece, que você ajuda, que você promove e que esquece tudo que você fez, né? De uma hora para outra esquece tudo que você Viram as fez. costas, né? Então, quem é líder religioso, é pastor, é padre, é qualquer outra função dentro da religião, se não aprender a trabalhar com frustração, não consegue. Porque você ajuda. E para as pessoas te darem as costas é um minuto, esquece tudo que você fez. Fala um tchau e vai embora. Então, decepções a gente sempre tem, né? Eu sempre fui ativo na política, sem nunca ter tido cargo político. Nunca me filiei a nenhum partido, nunca. Mas sempre procurei ser ativo, sempre procurei ser participativo. Aproveitando esse gancho, o que o pastor vê da política brasileira hoje? A atual política brasileira. Eu acredito... O que o pastor consegue enxergar de consequências? Eu vou um pouquinho mais longe. Sim. Consegue enxergar de consequências nesse mando hoje? Eu acredito que em todas as áreas a gente experimenta momentos de conquistas, de crescimento, e chega um momento que a coisa pode atravancar, pode mexer, pode desestruturar. Então, assim, para nascer o excelente tem que morrer o bom. Porque muitas vezes você não abre mão de algo que está bom, enquanto se você deixasse, você poderia conhecer o excelente, né? Eu vivo um misto de esperança e de desesperança em relação à política, porque nós estamos vivendo um momento que eu não sei se nós vamos ter a chance de retornar, né? Se não entramos num caminho meio que sem volta, como Venezuela, como outros lugares. Então, às vezes eu tenho esperança que isso tudo vai se revirar e a gente vai bater o pó, vai deixar as cinzas e vai recomeçar. Uma fênix. E às vezes parece que a gente não vai conseguir fazer isso, né? Porque hoje o governo nosso hoje ele é extremamente comprometido com a Agenda 2030, com a agenda esquerda, com a desconstrução da família, o combate ao que é certo, o que é ético, o que é moral, o que é religioso, o que é cristão. É assustador o combate que eles fazem, né? Então é de desesperança. E aí você vê o judiciário todo aparelhado, todo sincronizado em defender essas mesmas coisas que são indefensáveis. É assustador, é assustador. Está se trocando uma pessoa de valor por uma pessoa de preço. E aí a esperança que nós tínhamos de ter partidos, né, puros, que era como é que eu vou dizer, era uma inocência acreditar num negócio desse, mas quando a gente é mais novo, a gente acredita na possibilidade, né, de ter só gente do bem, gente decente, com a visão correta, mas daí a gente percebe o quanto é um jogo de interesse. Vem as facadas. Não existe valor nenhum nos partidos, sabe? Não existe... É uma fachada, né? Você olha todos os partidos, a maioria deles, né? Porque tem alguns esquerdas que eles já dão na cara, que eles vieram para destruir a família. Está lá nos códigos, no regimento deles. Alguns é assustador. Mas a maioria é uma fachada bonita. E eles aceitam todo tipo de gente, essa troca, né? Para mim é desprezível num nível essa troca de partido, sempre que está próximo às eleições, qual é o partido mais interessante? E princípios, onde fica? E valores, onde fica? Então é assustador. Se esquece tudo para estar no poder. Para ter o poder, para não perder, sabe? Se troca o tempo todo. Então, assim, é assustador, é assustador. Eu vi agora, esses últimos 30 dias,
que o prazo eleitoral para essa janela de filiação, os que querem se fecha agora. Se fechou dia 6. Um mês antes, de 6 de março a 6 de abril, pastor do céu, era tapinha nas costas, convite, café, churrasco, né? Nunca conversou com a pessoa, não, vem cá, eu quero você no meu partido. Mas por quê? Sabemos que tem um quociente eleitoral lá no dia da eleição. Sim. E esse quociente eleitoral, vamos dar número de Rolândias, aproximado 3.500 para fazer uma cadeira. Um candidato sozinho dificilmente vai conseguir 3.500. Sem chance. Então o que ele consegue agora? Ele tentou trazer pessoas para o partido dele. Contando quantidade em... Exato, para ele se eleger, para ele continuar no poder. E depois que ele ganha, essas 10, 11 pessoas que estavam do lado dele, que era o melhor amigo, passa a ser o pior inimigo dele. É assustador. Por isso que eu falei para você, que às vezes a gente tem alguma esperança de que daqui mais 2, 3 anos, 4, 10 anos, de repente a gente retome uma caminhada de restauração das coisas. E às vezes você olha algumas situações e fala, não, é um caminho sem volta. Mas só a volta de Jesus vai mudar esse quadro. Eu também fico preocupado, pastor, até pensando o quê? Em 2026 teremos uma eleição a nível nacional. Mas para chegarmos lá, como o pastor bem disse, para chegarmos no excepcional, no excelente, temos que matar o bom. Para chegarmos a 2026, vamos ter que passar por essa de 2024, que é com os vereadores e prefeitos. Sim. Então, assim, se não apostarmos agora nas melhores pessoas, estaremos fadados a 2026, estarmos no fundo do poço, e aí eu vejo que sem volta. É por isso que eu falei, às vezes dá esperança, às vezes dá a impressão de que a gente está numa descida, cara, sem chance de você segurar no freio, botar uma ré e tentar voltar. Dá a impressão de que é impossível. Exatamente por essa falta de qualidade, porque as pessoas falam assim, os políticos... Gente, esses políticos saíram do nosso meio. Exatamente. É um extrato de quem nós somos. Exatamente. É um espelho ali. É só um espelho, é um de nós que está lá. Então, assim, é fácil apontar, eles não valem nada. Ué, saíram de onde? Somos nós. Saíram de onde? Nós que votamos neles. Saíram do nosso meio. Então, assim, os valores deles não são diferentes dos nossos. O que está acontecendo? Então, essa ganância pelo poder, essa briga pelo poder, esse vender a mãe para conquistar... O brasileiro, de um modo geral, tem esse caráter comprometido, essa moral comprometida. É assustador. Neto, a primeira vez que havia a possibilidade de eu ter uma verba, a casa que eu abri em Hortolândia. Porque, assim, para tirar as pessoas da rua, não tem quase ninguém para fazer isso. Mas assim que você tirou e botou numa casa, eles chegam na casa e acham que a casa tem que ter qualidade. Quantas vezes eu falei para os teóricos, né, da ciência social, eu falei, vai em vila tal, vê quantas casas tem a qualidade que nós temos. Só porque eu estou com um morador de rua e é um projeto, ele tem que ter azulejo aqui, tem que ter não sei o quê, não pode colocar 4 num quarto pequeno. Falei, vai na favela e vê quantos dormem dentro de um quarto. Por que vocês não vão lá dar qualidade de vida para essas pessoas? Então, os teóricos da ciência social, eles sabem tudo na teoria. Mas na ponta, só sabe quem está na ponta. Exatamente, quem lá vive, né? E aí eu fui pedir ajuda para um camarada e falou, cara, eu vou te ajudar. 30 dias depois eu tiro e consegui 30 mil para você arrumar a cozinha. Porque a fiscalização chegou e disse, você não pode funcionar aqui com essa situação. Cara, eu fico muito mal com isso. Eu falo, você acha que eles estão melhor debaixo da ponte do que aqui comigo, nessa casa? Só porque não tem exaustor e o fogão tem que ser maior? Uma chácara com piscina, com horta, uma casa ótima. Mas a cozinha não estava no padrão. E aí eu não posso funcionar por causa da cozinha. Cara, é assustador. E aí conseguiu os 30 mil. Porque eu fiz o levantamento para ter o exaustor, o fogão industrial, colocar revestimento na parede, aumentar não sei o quê. Bom, dava quase 30 mil. 27 mil e não sei o que era o orçamento. O cara conseguiu 30 mil. Vou lá pegar os 30 mil, todo feliz. Eu vou te dar 20, você vai assinar que recebeu 30, mas eu vou te dar 20, porque 10 vai para o fundo eleitoral. Eu falei, não, eu vou assinar 20. Eu vou assinar o que você me der. Você vai me dar 20, eu assino 20. Vai me dar 15, eu vou assinar 15.
Não, Satiro, não é assim que funciona. Eu falei, não, comigo é assim. Satiro, todo pastor faz isso. Todo não, porque eu sou pastor e eu não faço. Não é todo. Se tem algum pastor que faz isso, eu não faço. É problema dele. Problema dele. Você vai me dar 30, eu assino. Cara, não peguei um centavo, porque não tinha como. Tinha que negociar. Eu assinar que peguei 30. Satiro, você consegue gente para te dar nota, documento que prova onde foram os outros 10. Não, faz vocês isso. Eu vou pegar 20, vou assinar os 20. Bom, não peguei um centavo. Descubro depois de alguns meses que meu primo era chefe de gabinete da deputada da cidade. Fazia muito tempo que a gente nem se via. Falei, pô, é chefe da gabinete, né? Vou conseguir ajuda. Corri lá. Não, Satira, a gente ajuda, tranquilo. Fica tranquilo. Pode deixar que eu vou ver o que faço. Passam uns meses, consegui 15 mil para você. Falei, maravilha. Fui lá, mesmo desenho. Nós vamos te dar 10, 5 tem que ficar para fundo de campanha, fundo eleitoral, sei lá qual é o nome que eles dão. Eu falei, eu vou assinar os 10. Não, você tem que assinar os 15. Eu falei, não peguei um centavo. Então, assim, é assustador. É a diferença do valor do valor do homem de valor do homem de preço. Tá ali a diferença. É a diferença. E aí, mas os pastores fazem. Falei, se o pastor faz, não tem nada a ver com quem faz, cara. Eu não faço. É o que a gente vê hoje, pastor. Muitos que estão no meio político, eles não querem sair. Por quê? Porque eles deixaram de ser homem de valor, aqueles homens que estavam no meio da sociedade, no seio da sociedade, para se virarem pessoas que estão hoje no poder. Sim. Pessoas que se sentam com o rei e esquecem de toda a população que está sofrendo. É muito triste. Eu acredito, Neto, que para trabalhar na política é um chamado. É um chamado de Deus para servir as pessoas ali. Como é um chamado para ele que trabalha na área de marketing, para servir fazendo aquilo que ele gosta, que ele sabe fazer. Para o pastor, para o padre, para o médico, para o eletricista, para o encanador, para o pedreiro. Qualquer profissão, se o camarada ama o que faz, tem prazer no que faz, é um chamado para servir as pessoas. Ele vai ganhar a vida para se sustentar com aquilo. Então, na política não é diferente. Eu creio que tem pessoas com chamado para fazer isso. Para ser o prefeito, para ser vereador, deputado. É um chamado. Mas, infelizmente, muitas vezes a busca é só pelo dinheiro. É como muitas pessoas que vão fazer medicina por causa do dinheiro que vai ganhar. E aí se torna esse lixo que a gente encontra aí dentro dos hospitais, sabe? Uma má vontade absurda, né? Não te atende, não vê ser humano na frente. É assustador. Eu tenho uma pós-graduação em capelania hospitalar. Fiz pela Federal do Mato Grosso do Sul. Então, por muitos lugares eu trabalhei dentro de hospitais. Aqui, quando eu cheguei, na época do Nilson no hospital, a gente fez uma parceria com o hospital, montamos um projeto envolvendo várias igrejas para fazer capelania ali, levar conforto, consolo, dar esperança para aqueles que estão acamados, para os seus parentes que muitas vezes estão ali. E é uma forma de levar humanização para o local, né? Porque as pessoas acabam não vendo a sua dor, não se importando com a sua dor. Há pouco tempo agora eu conheci, através de um curso que eu estou fazendo, eu conheci uma psiquiatra. Eu fiquei encantado com o coração daquela mulher. Ela faz um trabalho com crianças autistas. Lindo. Que ser humano, que ser humano. Impressionante. Acho que é Ribeirão Preto, se não me engano, a cidade dela. Acho que é Ribeirão Preto. Eu conheço muitos psiquiatras, né? Trabalhando com dependência química, muitos deles já estão afetados, já tem que fazer tratamento, acompanhamento. Então, já há 20 anos eu conheço muitos psiquiatras. E de um modo geral, na verdade, né? É muito difícil achar gente humana de verdade, né? Nessas áreas. E ela de uma humanidade, assim, uma coisa impressionante. Fantástico, fantástico, fantástico. Mas na política, cara, eu apoiei um deputado federal na penúltima eleição, e eu falei para ele, cara, nunca recebi um centavo de político nenhum, tá? Então, não vou te apoiar por isso, vou te apoiar por crer que você tem um chamado nessa área e que vai dar certo. Queria me pagar para ajudar mais intensamente, falei, não, eu não tenho tempo para te ajudar mais do que isso, mas consegui levar o cara para a convenção da denominação. A maioria das nossas igrejas de denominação é no Estado. Todas as cidades onde tem cristianismo decidido, a igreja fechou com ele. O que eu pedi para ele? A hora que você estiver eleito, eu quero parceria.
para tirar a gente da rua, para dar dignidade para aqueles que estão precisando de socorro. Só isso que eu quero. Foi eleito. Não atendia mais meu celular, não atendia mais mensagem. Chegou a coisa, porque prometeu que ia fazer alguma coisa. Bom, não consegui. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu não consegui falar uma única vez com ele, depois que foi eleito. Fui no gabinete dele em Londrina e disse, cara, falei para a pessoa lá, falei, ó, não me procure mais, tá? Porque tem limite, palhaçada tem limite. Eu trabalhei como nunca trabalhei para ninguém, com um único propósito. Quero parceria para ajudar a tirar pessoas da rua. Eu cheguei a falar para ele o seguinte, quer fazer um instituto? E coloque seu nome lá? Todos os projetos que eu estiver fazendo, não tem problema nenhum com isso. Porque eu não preciso ganhar politicamente, capitalizar politicamente em cima disso. Eu não tenho intenção de ser político. Eu quero ver pessoas sendo recuperadas, saindo da rua, tendo dignidade, restauradas. O propósito é dar dignidade a essas pessoas que estão na área de vulnerabilidade. Não consegui. Fui lá e falei para a chefe de gabinete, ó, nunca mais me procura, porque tem limite. Próximo da segunda reeleição, recebo mensagem, vamos sentar, meu amigo, vamos conversar. Tomar um café? Até hoje eu não respondi a mensagem, tem limite, né? Exatamente. E eu falo assim, infelizmente, nós temos que viver e até respiramos política, seja na saúde, na educação, na segurança. É impossível. Não tem como fugir disso, né? E a cada 2 anos ela bate na nossa porta. Correto. Então nós temos que procurar ainda no meio nosso as melhores pessoas e entregarmos nessas pessoas a chave da nossa esperança, né? E sempre procurarmos, aos meus olhos, né? Eu sempre procuro ver uma pessoa que está um pouquinho mais preparada, até mesmo espiritualmente, para que de repente ele não coloque no fogo o CPF dele, o nome dele, né? Porque de repente o cara tem lá o melhor travesseiro, o melhor cetim, mas não vai ter o sono. Correto. De repente ele tem o melhor livro, mas não sabe o que está lá dentro. Exatamente. Né? Então, o pastor, como o senhor disse, vale mais a pena ajudar aquele ser humano que está lá embaixo da ponte do que de repente se acordar num domingo de manhã, tirar seu título, se preparar, gastar sua gasolina para dar o voto numa pessoa que vai ser contra os seus princípios depois. Exatamente. É impressionante. É aquilo que a gente fez. Eu estou vendo que a hora já está terminando, né? Que a gente fez naquela passeata que nós fizemos, o evento que nós fizemos contra a ideologia de gênero, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu vi nas redes sociais o Queer Museu, no Rio Grande do Sul, cara, eu fiquei chocado com aquilo. E chocado eu fui orar, eu falei, Deus, o que o Satírio, um Zé Ninguém, numa cidadezinha como Rolândia, poderia fazer contra isso? É inadmissível mostrar aquele tipo de relação sexual de pessoas com animais numa exposição para crianças. Estão querendo ensinar o quê para as crianças? É nojento. Eu fiquei desesperado. E aí eu fiz essa oração, eu falei, Deus, conta comigo para o que o Senhor quiser fazer. Falei, Deus, conta comigo, mostra para mim o que é possível, eu quero dar o meu melhor. Me veio no coração desafiar os vereadores a fazer uma carta de repúdio para o Banco Santander, que estava patrocinando isso. Falei com vários deles, eles acharam ótimo, fez a carta. Só que daí alguém quis direito de defesa, ir lá na Câmara falar contra. E aí no dia me ligaram, 5 horas da tarde, vai ser 6 horas, Satírio, seria bom os pastores estar aqui. Liguei para alguns pastores, conseguimos ir em 4, pastor Adilson da IPI, eu, pastor Celso, acho que pastor Udo, se não me engano foi mais um pastor. E ouvimos tudo aquilo, foi aberto para nós falamos também, e ali o pastor Adilson falou, Satírio, o que nós vamos fazer com isso? Falei, vamos fazer uma manifestação. Falou, fechou, vamos combinar isso amanhã. Aí no outro dia a gente começou a combinar e corremos atrás dos padres, dos pastores, e deu aquele movimento que deu. Muito bonito pelo sinal. E com ele nós conseguimos que algumas escolas fossem impedidas de começar a explorar essa educação sexual dessa forma nas nossas escolas aqui. Mas pastor, se não tiver esse levante, se não tiver essas pessoas como o senhor, né, que ainda lutam pela dignidade da nossa comunidade,
o que seria de nós? Não, é assustador, é que nem essa vacina, é obrigatório dessa vacina para crianças. Meu Deus, é uma vacina experimental. Olha quantas sequelas os vacinados tiveram. Por exemplo, na quarta vez que eu tive Covid, e da minha esposa já era a quinta vez, minha irmã também já era a segunda vez, a minha irmã, que já tinha tomado as 4 doses, quase morreu. A minha esposa teve muito mais grave do que eu o Covid. Eu que não tomei nenhuma vacina, tive sintoma super leve. Inclusive, eu sou do grupo do transvacinado, sabe? Transvacinado. Eu sou um não vacinado, mas eu me sinto vacinado, você entende? Está nos acompanhando aqui Diego Gomes, Luzia Castilho. O Diego Gomes está dizendo o seguinte: o pastor é diferente, é uma pessoa abençoada por Deus. O Lima, lá de Londrina. Anderson Rodrigo, o doutor, o advogado, o doutor Mauro Valdevino da Silva. Gente boa. O meu amigo, o policial militar, sargento Vanderlei Damian. Renan Santos, o grande Renan Santos. O Fabiano Bob está nos acompanhando. Paulo Sérgio Silva, o Pedro Henrique Plaza está nos acompanhando, Luan Tales também está nos acompanhando aqui. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, né? Pena que, pastor... Passa rápido, né? Você viu? Eu falei para o senhor no comecinho, uma mas hora também você começa levantando a minha vida desde o útero, aí não tem como. Mas é gostoso, né? Muito bom, muito bom. Pastor, chegamos então ao final desse bate-papo, né, entre amigos, Cabo Neto e o pastor Satírio, né? A gente agradece a cada um de vocês, mas eu quero que deixe as suas considerações finais aí para nós. Ok. Obrigado, Neto. Obrigado por prazer de estar aqui com você, poder estar falando. Obrigado aos amigos que estão nos acompanhando de diferentes lugares aí no Brasil. Eu queria me colocar à disposição das pessoas que estão nos ouvindo, que precisam de ajuda na área de dependência química, que precisa de ajuda na área de escola, você que quer começar uma escola na sua cidade. O capital de conhecimento que nós temos está disponível gratuitamente, porque é difícil você conhecer todo esse caminho, né? Então a gente está para ajudar, está para auxiliar quem precisar, e estamos à disposição como pastor, como terapeuta, né? Eu tenho uma formação, vamos dizer, considerável na área de terapia, fiz muitas áreas. Atualmente estou fazendo neurociência, exatamente para tentar entender a mente humana e como melhor estar preparado para usar o ser humano. Então, estamos à disposição para servir quem precisar, estamos à disposição. Igreja... Igreja Cristianismo Decidido, Oliveira. Rua... Ali na Vila Oliveira, na rua Urânio, 76. Nós temos culto aos sábados, para jovens e adolescentes, e no domingo à noite, às 18 horas, o culto de celebração da família. Domingo de manhã, 10 horas, estudos bíblicos. Meus queridos, pastor, muito obrigado pela presença, pelo convite que recebeu, né? Não é fácil uma quarta-feira, né, sair das 7 às 8 do seio familiar e estar aqui nesse bate-papo. Muito obrigado, que Deus continue abençoando Amém. O senhor, e essa missão que ela não é pequena, ela é muito grande e que tem dado muitos frutos. Amém. Deus abençoe grandemente. Obrigado. Meus queridos, a cada um de vocês, muito obrigado, e uma palavrinha: seja como a gota do limão em um copo de água. Faça a diferença. Seja você o diferente e o resultado virá. Amém? Deus abençoe cada um, felicidades e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir.